Então, gente, bom dia. Aqui é o Antônio do canal Forza Discos. E hoje eu queria dar umas atualizações para vocês do que tem acontecido, falar um pouquinho sobre uma publicação do Instagram que pode ajudar alguns iniciantes. Vou começar falando um pouquinho das atualizações recentes, né? E teve uma época que eu estava em muitos grupos de WhatsApp, convivendo bastante com a comunidade e respondendo muita gente. E assim, mesmo que estivesse ajudando muita gente, acabava que eu perdia uma quantidade grande de tempo respondendo perguntas e não me dedicando efetivamente a estudo. Então eu resolvi de uns tempos para cá ir saindo, diminuindo os grupos, diminuindo até ficar só com os grupos da comunidade, que realmente é o que faz sentido para mim. E o que está rolando? Teve resultados positivos, porque eu fiquei durante anos tentando reproduzir os discos e sempre faltava alguma coisinha. E aí, pedindo ajuda para o Thiago da Seven Discos, ele me deu uma corrigida nos erros que eu estava fazendo e parece que foi uma coisa assim de passe de mágica. E aí os filhotes estão vingando e nunca mais morreu filhote de disco. Inclusive eu estou trabalhando na fixação de uma nova cor, uma nova variante. Eu não sei quando que vai acontecer de eu conseguir fixar a característica, não tenho assim uma previsão, mas é uma cor muito legal. Quando estiver na hora eu já vou poder divulgar para vocês. E, assim, no momento eu não quero ficar mostrando muito isso, porque eu ainda estou aprendendo. Estou vendo qual o percentual de filhotes que vai sair com as características que eu quero. No momento, aproximadamente, sei lá, mais ou menos 50% dessa característica que eu quero. Mas também semana que vem vai ter novidade de disco. No momento tem algumas unidades ainda disponíveis, mas semana que vem chega coisa nova. Mas o objetivo mesmo do vídeo, além de dar algumas atualizações para vocês, né, também tem esse canal aqui dos amarelos que eu consegui confirmar o casal, que é Yellow Marlboro com Yellow Diamond, porque quando estavam os dois Yellow Marlboros, o macho não estava fecundando. Então eles tentaram 9 vezes e não fecundou direito nenhum. Uma vez nasceu, mas nasceram muito poucos filhotes. Eu pensei que fosse melhor substituir por outra amarela. Eu botei o Yellow Diamond com o Yellow Marlboro. Os dois são amarelos, mesmo um sendo um pouquinho estriado e o outro sendo sólido. Eu acho que vai dar uma boa ninhada. Então já nasceram umas 2 ou 3 vezes, mas eles comeram, eles estão aprendendo ainda. E aí tiveram um tempinho de desovar. O outro casal ali, que é da variante nova, reproduz toda hora, então tem filhote embaixo e tem filhote em cima, na estantezinha lá. E aqui eu estou focando mais na engorda dos peixes do que na formação de casal, mas tem mais ou menos uns 3 casais aqui, só que não está bem definido ainda. Eu não estou querendo colocar panela de isola nesses daqui, porque ainda não tenho aquário suficiente para poder comportar a minha produção. Então estou focando só naqueles mais interessantes, né? Mas vamos lá. O objetivo mesmo do vídeo, tá? Além de dar uma atualização básica no começo para vocês, o que está acontecendo, além da expansão do Patê Forza para outras lojas e tal, que isso aí continua, mas no momento desse mês não teve nenhuma novidade. Acho que a última foi a Aristela, lá de Feira de São Paulo. O motivo mesmo do vídeo é o seguinte: eu fiz uma publicação no Instagram falando sobre os erros comuns de iniciantes. Então, além de dar atualização para vocês, eu queria falar um pouquinho disso, dos erros, né? Então, porque o pessoal começa com um disco já achando que o cara precisa ter um aquário pontado, certo? Com pH ácido, com a temperatura X, de 28 a 30 obrigatoriamente, que ele tem que colocar neon, que ele tem que colocar vários tipos de peixes juntos, que não sei o que. E assim, todo esse estereótipo de aquário de disco, quase 90% dele está todo errado. Porque se você compra o peixe juvenil e joga no aquário desse tipo, o peixe nunca vai crescer, entendeu? Não vai crescer, ou então vai ficar doente. Aí o cara, geralmente ele chegou de outros tipos de aquarismo, que ele não precisava fazer TPA, ele só repunha água.
aí fica só repondo água. Vou até contar para vocês assim, um caso assim, mais esdrúxulo que eu já vi, que o cara tinha um aquário de disco, que era desses plantados, todos os discos não passavam de 8 centímetros, e em vez do cara fazer TPA, que é o essencial, ele pegava água, que ele retirava água suja do aquário de jumbo e jogava no aquário de disco como se fosse água boa. Ou seja, ele estava pegando água toda suja, cheia de nitrato, nitrito, amônia, jogando para os discos e achando aquilo ali maravilhoso. Cara, eu na hora, como eu tinha de entregar patê pro cara, eu segurei muito a língua, não falei muito para ele, entendeu? Porque o cara estava fazendo uma besteira ali de sem tamanho. Até, cuidado até para não falar, né, a palavra que eu pensei. Mas, então assim, tipo assim, a TPA, vamos lá, para começo de conversa, não tem como ter aquário de disco se você não faz TPA. Na verdade, se você tiver, os peixes vão ficar, além deles não crescerem, a probabilidade de você ter doença é muito maior, porque você vai, a carga orgânica vai continuar aumentando. Mesmo que você tenha planta, a planta, assim, as plantas não são suficientes para poder tirar todos os nitratos. Você vê, em copos d'água em que você satura de carga orgânica, você tem mortandade de peixe. O Lagoa Rodrigo de Freitas é um exemplo disso aí toda hora. Saturou, morreu, você tem eutrofização, acaba com o oxigênio, morre todo mundo. E assim, no aquário você consegue fazer isso muito mais fácil do que numa lagoa. Daí beleza, vamos lá. TPA é fundamental. Qual a frequência de TPA? A maior frequência possível, certo? Se der para fazer todo dia, todo dia. Se der para fazer dia sim, dia não, dia sim, dia não. Se der para fazer uma vez por semana, é ruim, mas pode fazer. E assim vai, dependendo da rotina de cada pessoa, beleza? Então tá, TPA, tá certo, né? Vamos lá, alimentação. Tem gente que tem disco alimentando 2 vezes ao dia. Como que você acha que seu peixe vai crescer se você dá 2 vezes ao dia comida para ele? Não vai crescer, cara. Não adianta que não vai. Ou você dá uma ração de baixa qualidade, não vai crescer. Você não dá patê, pode ser que cresça, mas fique com um crescimento mais ou menos. Tipo assim, na minha opinião e experiência, estudo também um pouco, tá? Mas assim, isso daqui é mais opinião e experiência. O disco que você dá só ração, mesmo que você dê 5, 6 vezes ao dia, ele vai crescer menos proporcionalmente do que você dá patê. Eu estou vendo isso na pele, porque de uns anos para cá comecei a fazer meu patê e usar o patê aqui, o crescimento dos peixes foi muito maior. Porque antigamente a minha frustração com o crescimento é que os peixes, eu via os pais, geralmente eu sempre comprava olhando os pais, e aí o meu filhote não ficava igual ao pai, mas eu não sabia por que isso estava acontecendo. Isso acontece porque os caras davam patê e eu não dava patê. Aí eu passei a dar patê. Beleza, os peixes estão chegando no máximo do tamanho que eles conseguem. E além disso, as cores ficam mais vibrantes. Beleza, então alimentação. Se você quer comprar um peixe juvenil, quer que ele cresça, pelo menos 5 ou 6 vezes ao dia, tá? Eu dou bem mais do que isso, eu não conto. Eu dou assim, tipo assim, meu dia a dia, eu fico do computador atendendo o pessoal, né, porque é online, e no celular também, e vindo aqui na estufa. Eu venho aqui na estufa a cada meia hora, sei lá, bota aí, da hora que eu acordo até as 5 horas da tarde, que é a hora que eu desligo as luzes da estufa, se eu alimento mais 10 vezes, não seria exagero. Tá? Então tem um gasto assim, com alimentação que eu acho que é fundamental. Beleza, então falamos de TPA, falamos de alimentação, e aí o terceiro, cara, existe uma gama enorme de produtos para disco, para todos os tipos de situação possível. E eu diria que pega aí 2/3 desses produtos são inúteis. Tipo assim, inúteis no sentido de que você não precisa deles. E principalmente o cara que está começando, já tem aquela ideia de pegar ácido, não sei o que, ele bota o buffer e bota o ácido de buffer. Aí você abaixa o pH, aí o buffer sobe o pH. Aí você alimenta com alguma coisa que abaixa o pH, aí você sobe o pH de novo. O peixe estressa quando abaixa o pH, o peixe estressa quando sobe o pH. Então você estressa o peixe, depois estressa de novo. E o buffer vai ficar o peixe estressando. Estressou para lá, estressou para cima. Estressou para baixo, estressou para cima. E no estresse você gera doença. Então você mexe com o pH para cima, mexe com o pH para baixo, mexe com o pH para cima. Você está estressando o peixe. E você está
propagando a possibilidade de doença. Então assim, eu detesto quando o pessoal fica perguntando essas coisas de pH, porque não serve para nada. Eu não sei qual que é o pH dos aquários. Eu sei que a água da companhia de água da Iguá vem alcalina aqui, vem alcalina, tipo 8, talvez 8,5, não sei. E eu não mexo, eu uso assim mesmo. E os peixes estão bem, tem filhote crescendo, tem 2 aquários cheios de filhote. Os para venda estão saudáveis, os meus estão saudáveis, nem fiz a TPA ainda, o aquário está sujo, estou sustentando o aquário sujo, paciência. Daqui a pouco eu vou fazer. Esse vídeo aqui eu estou fazendo, inclusive eu estou esperando o reservatório chegar a temperatura certa para fazer as trocas de água dos filhotes ali. Por isso que eu estou usando esse tempinho. Então, assim, você não precisa, resumindo, você não precisa de 2/3 dos produtos que tem. O que você precisa? Se você não envelhece a água, você precisa de condicionador de água. Você precisa de mídias boas para poder fazer sua filtragem, tá? Sem mídia não adianta, né? Tem que ter mídia boa. Você precisa ter um filtro bom em cada aquário, um termostato que seja eficaz. Você tem que ficar verificando se o termostato está funcionando entendeu? E mais nada. Ó, não precisa de produto. Como é que é o nome daquele produto? Eu estava estudando um produto um tempo atrás que saiu, que é tipo um pozinho que você joga na água e mantém a qualidade da água. Você não precisa daquilo. Você não precisa de buffer. Você não precisa de... Cara, você precisa de Purigen sim, que o Purigen é uma mídia boa que auxilia. Mas você não precisa de Black Water, você não precisa de Blend, você não precisa de Discos 3 que não serve para nada. Discos 3, ele serve para você repor sais minerais. Isso é para repor sais minerais de água de 100% de osmose reversa. Eu uso osmose reversa aqui. E nem preciso usar o 3, porque a água da companhia de água já vem com sais minerais. Então você está colocando uma redundância no seu aquário. É um negócio que já tem e você está colocando mais. Então não precisa. Então, tipo assim, bota aí 2/3 dos produtos que existem aí que ficam divulgando, novidade, isso, aquilo. Isso dos registrados, né? Porque tem os não registrados que eu vejo a galera divulgando produtos, escrevendo com erro de português, umas paradas assim, nonsense, muito nonsense. Então assim, galera, um disco, fazendo TPA, dando bastante comida, assim, bastante comida acompanhando a amônia, né? Você precisa de um teste de amônia. Tá tudo certo, entendeu? Você não precisa ficar gastando uma grana absurda, você não precisa ficar fazendo aquário plantado, que até a sua performance vai ser menor em questão de crescimento. Menos é mais, que eu falo pro pessoal, entendeu? Então grava isso na cabeça de vocês, com um disco menos é mais, tá? Menos produto, menos aporreação. Você vai ter um pouquinho mais de trabalho do que outros peixes, você vai ter que ficar fazendo bastante TPA, é isso aí, entendeu? Não tem que ficar esquentando muita cabeça não.